paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvamos ao Senhor por essa data importante que nós estamos celebrando, nesse mês de junho, que é o aniversário da nossa igreja. Louvamos mais ainda por tudo que Deus tem feito no nosso meio, nas nossas vidas, que tem assim muita relação, muito a ver com esse tema que foi colocado para nós, eu creio que por orientação do Espírito Santo, que é Venha o Teu Reino, não é? E nós vamos estar compartilhando uma palavra também sobre isso, apesar de que em todo esse ano, especialmente, a gente tem ouvido muitas vezes ministrações sobre esse assunto. Eu creio que a gente tem aprendido muito a respeito do que é o reino de Deus, mas eu acredito também que Deus, Ele é profundo, E Ele sempre tem coisas novas para compartilhar, para nos ensinar, e eu quero, sob o cuidado das suas orações, amém? Estar aqui compartilhando aquilo que Deus tem colocado no meu coração, aquilo que Deus tem me feito entender acerca do reino dEle na minha vida. E o propósito, assim, dessa palavra, que deve ser bem curta e simples, Pelo menos eu vou tentar que ela seja bem curta. A gente tem um tempo um pouco pequeno hoje, um pouco menor, mas o propósito é que a gente venha, irmãos, a identificar, a reconhecer a presença desse reino de Deus na nossa vida, Que essa palavra, ela venha abrir os nossos olhos nessa noite. A minha oração é essa, e a gente venha reconhecer, a gente possa identificar o domínio, o governo de Deus, os sinais, as evidências da presença do reino de Deus, da atividade do reino de Deus na nossa vida. Amém? E que, identificando a presença do reino de Deus, identificando a atividade, o quanto esse reino do Senhor está ativo na nossa vida, a gente também tem o discernimento nessa noite, e a gente possa entender em que medida nós, como filhos de Deus, temos permitido que o Espírito Santo não só exerça o governo, o domínio, a autoridade dele sobre a nossa vida, como também a gente esteja manifestando essa glória, esteja manifestando essa presença. O que eu quero dizer é que o reino de Deus, ele já tem sido estabelecido em nosso meio, amém? Ele já tem sido estabelecido em nossa vida. Jesus inaugurou esse reino, apesar de que esse reino existe antes da fundação do mundo. Jesus veio para inaugurar, amém? Jesus veio para manifestar o reino de Deus, e ele já está realmente estabelecido entre nós. Mas é necessário que ele não apenas esteja estabelecido, mas que ele esteja se manifestando na nossa vida, que ele esteja se expressando, que ele esteja ativo em nós, amém? Nós já vamos ler a palavra. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Não vamos abrir em Mateus hoje, temos ali o quadro aqui, que a gente tem um versículo, e a gente vai ler o versículo, mas eu quero pedir a vocês que abram no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Vamos deixar aberto por enquanto, no capítulo 3, já vamos ler. Irmãos, uma vez eu recebi um vídeo pelo WhatsApp, e esse vídeo, ele falava de um país que ele mostrava assim, umas imagens de uma loja onde as pessoas entravam e elas adquiriam aquilo que elas precisavam, e elas saíam e elas deixavam o dinheiro em determinado lugar, não tinha câmera, não tinha ninguém no caixa, elas apenas depositavam o dinheiro, o valor referente àquele produto que elas haviam adquirido. E passava naquele vídeo outras situações, e a gente, ao ver aquele vídeo, talvez alguém já tenha visto esse vídeo, ou visto no caso é um documentário, a gente olha uma situação dessa e a gente vê tanta diferença da realidade do nosso país, e a gente é levado a pensar, que país é esse, onde que é esse lugar. Eu quero morar lá, porque é um lugar seguro, é um lugar onde há uma ética, uma moral, e a gente fica pensando, quantos reinos existem nesse mundo, e quantos reinos realmente têm conseguido manter uma cultura onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas conseguem ter uma convivência harmoniosa. E a gente sabe que existem realmente governos onde as pessoas têm
desfrutam de uma justiça social, de uma igualdade social, mais do que nós desfrutamos aqui no nosso país. Porém, mesmo que existam vários países e várias nações onde reinos favoreçam a vida, a qualidade de vida das pessoas, nós precisamos entender, e nós entendemos pela palavra, que o reino que Deus estabelece, que Deus manifesta na nossa vida, é um reino espiritual, é um reino que está acima de todo e qualquer reino, porque tem um rei, né, que é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Esse rei é o nosso Jesus, ele está aqui nessa noite, amém? Ele está aqui operando em nosso coração, e nós entendemos que esse reino é o único reino que realmente não terá fim, é o único reino cujo rei já estabeleceu tanto o destino quanto o final, quanto a vitória já está garantida para aqueles que fazem parte desse reino. E eu quero ler com vocês então esse versículo que está aqui no quadro, né, que é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você pode declarar? Podemos ler esse trecho aqui? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? E eu quero ler também, irmãos, Apocalipse capítulo 3, no versículo 7, eu quero ler uma carta escrita por João, sob a inspiração do Espírito Santo, sob a ordem de Jesus, para uma igreja, que é a igreja que estava em Filadélfia. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa carta, bem rapidamente. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, Jesus. Nós estamos aqui, né, irmãos, falando sobre esse assunto, sobre o reino de Deus, e me veio esse questionamento enquanto eu estudava, e eu comecei a perguntar sobre a minha própria vida e identificar, né, desde o dia em que eu me converti, identificar, procurar diante do Senhor quais são as evidências, quais são os sinais desse reino, desse governo. Nós sabemos que o reino de Deus, reino, essa palavra quer dizer governo, quer dizer domínio, e que é o domínio, o governo de Deus sobre nós, sobre cada área, sobre cada aspecto da nossa vida. E eu comecei a identificar, né, que sinais existem na minha vida que demonstram, que indicam que esse reino está ativo, que esse governo realmente é real, né? Deus, Ele nos ensinou essa oração, Jesus nos ensina a orar: venha o teu reino. E essa oração, meus irmãos, ela precisa se tornar um clamor na nossa vida. Ela precisa ser uma oração não apenas conhecida, como é tão conhecida de todos nós, é tão conhecida no cristianismo, mas ela precisa realmente se tornar um clamor, porque nós precisamos que a cada dia o reino de Deus venha sobre a nossa vida. E eu comecei a me perguntar exatamente o que na minha vida, né, eu quero trazer essa reflexão com os irmãos essa noite, o que na nossa vida indica a presença desse reino, a atividade desse reino, porque a Bíblia é cheia de revelações que falam para nós que esse reino é real, amém? Esse reino é real. Jesus disse que Ele está entre nós, Ele já está entre nós, Ele já
já foi estabelecido através da redenção, da obra que Jesus realizou. Jesus estabeleceu esse reino, mas esse reino que está aberto, né, que está acessível a cada um de nós, esse reino precisa estar ativo na nossa vida. E nós encontramos exemplos da atividade desse reino na palavra de Deus. E um exemplo que eu gosto de olhar, eu gosto de comentar sobre ele, meditar, é o exemplo de Zaqueu, porque Zaqueu é aquele homem, né, que não tinha muita estatura e que subiu numa árvore para ver Jesus. E a Bíblia diz que Jesus passava por ali e viu Zaqueu. E Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E Jesus então teve um encontro com Zaqueu. Jesus esteve na casa de Zaqueu, conversou com Zaqueu, falou com certeza das boas novas de salvação para Zaqueu. E Zaqueu se converteu ao Senhor. Zaqueu teve uma transformação, ele experimentou uma transformação de vida. E eu entendo que o primeiro sinal, a primeira evidência da presença, da atividade do reino de Deus na nossa vida é a transformação da nossa vida, é a transformação do nosso caráter, do nosso comportamento, amém? Então nós precisamos hoje olhar, né, para a nossa vida e avaliar o quanto nós temos sido transformados. Um dia você teve um encontro com o Senhor como Zaqueu, como eu também tive. O que aconteceu com você naquele dia? O teu ser, a tua vida foi transformada pelo Senhor, amém? Quem se lembra do dia que teve o encontro com Jesus? Quem se lembra das mudanças que Jesus realizou na sua vida? Você pode glorificar, porque foi o reino de Deus. Isso foi o efeito, é o resultado do reino de Deus na nossa vida, que traz essa mudança, traz a transformação, traz mudança não apenas no nosso caráter, no nosso comportamento, mas também muda os relacionamentos. A gente lê a história de Zaqueu no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. E a gente percebe ali que Zaqueu, ele também começou a modificar as atitudes dele com relação às pessoas. E ele disse no final do trecho: se em alguma coisa eu lesei vocês, eu restituo em dobro tudo aquilo que eu, de alguma forma, possa ter lesado, possa ter roubado de vocês, né? Então, ele se coloca numa posição de endireitar os relacionamentos que ele tinha com as pessoas. E quando o reino de Deus vem à nossa vida, uma coisa que acontece é que a gente também é transformado na área dos nossos relacionamentos, porque a gente vai aprender a amar, a gente vai aprender a perdoar, a gente vai adquirir capacidades espirituais que nós, por natureza humana, nós não temos, mas o Senhor traz para a nossa vida através da implantação desse reino na nossa vida. Você já pode ter experimentado isso. Você é alguém que está aqui, né? Alguém que está aqui que já passou por essa experiência de viver esse novo de Deus, de realmente perceber a obra do Espírito Santo no seu interior e como talvez de um dia para o outro, né, você conseguiu perceber a diferença que você começou a ter no seu comportamento, nas suas atitudes. Por quê? Porque o Rei Jesus implantou o reino dele no seu coração, na sua vida, amém? Nós não devemos procurar evidências e manifestações do reino de Deus em instituições, porque nós dificilmente vamos encontrar. Nós precisamos procurar as evidências do reino de Deus, da atividade desse reino na vida das pessoas e na nossa própria vida, sobretudo. Nós precisamos identificar se esse reino está ativo na nossa vida. Uma outra situação, né, que eu vejo, né, na verdade, Zaqueu, ele foi realmente transformado pelo Senhor. O que aconteceu ali com Zaqueu foi uma transformação radical da vida dele. Ele passou por uma mudança completa e nós vemos que essa transformação não foi uma transformação de fora para dentro, como era praticada ali naquela religião da época. Foi uma transformação conforme a gente lê em Romanos, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Irmãos, essa é a mais forte evidência que precisa estar presente na nossa vida. Quando o reino de Deus está ativo, nós somos transformados, não só inicialmente, quando nós encontramos com o Senhor, mas essa transformação é contínua, como Paulo diz, né? É de glória em glória. Nós vamos refletindo como espelho, diante do Senhor, nós vamos refletindo a glória dele na nossa vida. Então eu quero perguntar para você, para que você se coloque diante do Senhor, assim como eu procurei e tenho procurado me colocar, né? A
partir dessa palavra, sendo confrontada pelo Senhor, né? Que transformações tem havido na sua vida? O que tem mudado no seu modo de pensar, no seu modo de sentir, no seu modo de se relacionar com as pessoas? Se o reino de Deus está ativo, com certeza nessa hora você está identificando as transformações que o Espírito Santo tem realizado, tem operado na sua vida. E se você está identificando, querido, alguma transformação realizada, operada pelo Espírito de Deus, você pode glorificar o nome dele, porque é ele quem opera o querer e o realizar. Amém? Não fomos chamados e colocados e transportados para esse reino, porque temos sido merecedores. Nós somos chamados, escolhidos pela graça do Senhor. É pela graça do Senhor que nós somos salvos. E é pela graça do Senhor que somos qualificados, capacitados, irmãos, a entrar nesse reino. Esse reino de glória, esse reino de luz, esse reino que, se a gente pudesse resumir, né, que é autoridade, que é poder, que é domínio de Deus sobre a nossa vida, mas esse reino que é a vida de Deus em nós. O reino de Deus é a vida de Deus fluindo em você, é a vida de Deus, amém? Fluindo na tua vida, é você vivendo a vida de Deus, amém? Então essa é a essência do reino de Deus e que nós precisamos compreender. Quem passa a ser súdito, né? A pertencer a esse reino, a pertencer a esse Senhor, quem passa a gerar a vida de Deus através da atuação, da habitação do Espírito Santo, essa pessoa também, ela tem os seus interesses pessoais, os seus afetos, as suas paixões transformadas. Ela vai experimentar uma renúncia, porque o reino dos céus, o reino de Deus, significa também renunciar. E a Bíblia fala sobre isso, quando Jesus ele ensina sobre o reino de Deus. Nós já lemos aquela parábola, aquela história do comerciante, vocês lembram? Que ele procurava pérolas, e ele encontrou uma pérola de grande valor. E o que ele fez? Ele vendeu tudo o que tinha. Por quê? Porque aquela pérola tinha grande valor para ele. Ele abriu mão, ele renunciou. Do que nós temos aberto mão? O que nós temos renunciado? A renúncia é uma evidência de que o reino de Deus está ativo na nossa vida, amém? Precisamos renunciar a tudo aquilo que quer nos roubar a bênção do reino, de estar envolvida, inserido nesse reino. Precisamos renunciar a tudo aquilo que vem para extinguir a nossa fé, para roubar a nossa alegria. Precisamos renunciar, né? Foi falado aqui, a nossa falta de tempo, que nos faz às vezes descomprometidos com aquilo que é uma prática espiritual, que vai atrair o reino de Deus para a nossa vida. Eu lembro quando o Senhor me chamou e o Senhor transformou a minha vida, uma coisa que Deus me ensinou foi gostar da oração. Mas, irmãos, nós vemos que a vida ela está tão corrida, ela está tão pesada em termos de atividade, que se a gente não cuidar, se a gente não for determinado, se a gente não for, esforçado, a gente deixa escapar essa presença de Deus que nos vem, que nos é ministrada através de uma vida de oração. Amém? Já foi ministrado aqui hoje, né, no teatro, sobre a necessidade de nós estarmos em oração. Quando nós oramos, nós atraímos o reino de Deus. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, eu preciso que esse reino esteja ativo na minha vida. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor. Eu não posso perder de vista a essência do Seu reino. Eu não posso perder de vista, eu não posso perder o propósito do Seu reino. Irmãos, nós estamos aqui nesse culto, ouvindo a palavra do Senhor. Vamos declarar nessa noite, em nome de Jesus, que nada nos roube, nos prive de viver as promessas que Deus nos faz através de uma vida vivida, realmente inteirada com o reino do Espírito Santo, com o reino, com o governo de Deus, porque reino é governo, reino é domínio, amém? Quando o reino de Deus vem sobre a nossa vida, nós também frutificamos em Deus. As parábolas de Jesus também falam de frutificação, falam de uma semente que caiu numa boa terra e produziu muitos frutos, fala de uma semente que foi plantada e ela se transformou numa grande árvore e os pássaros vieram habitar na sombra dessa árvore. Então o reino de Deus é multiplicação, é produção, o reino de Deus é frutificação. O quanto nós temos frutificado diante do Senhor, o quanto nós temos frutificado para Deus. Tem fruto na tua vida?
tem fruto. O que você tem apresentado ao Senhor como fruto? Fruto, querido. Fruto nem sempre significa aquilo que eu faço, mas fruto significa aquilo que eu sou. Se o amor de Deus tem sido derramado no meu coração, se a paz, se a fidelidade, se é o gozo, a alegria do Espírito Santo tem sido uma realidade na nossa vida, então nós estamos frutificando. Se você está frutificando, dê um glória a Deus nesse lugar, dê um brado de vitória. Se o fruto do Espírito Santo ele é uma realidade na tua vida, você pode glorificar. Mas, queridos, por que nós precisamos avaliar algumas evidências de que nós realmente estamos vivendo na presença do Senhor, nós estamos vivendo a essência do reino de Deus? Não é para que nós olhemos para algumas situações, alguns princípios desse reino e nos sintamos acuados, pesarosos ou culpados por não estarmos vivendo a plenitude dele. Não, nós precisamos entender que o Senhor ainda está nos ensinando e nos incentivando a orar. Senhor, venha o teu reino. Se você hoje não está identificando as evidências do seu reino, se alguma coisa está acontecendo na sua vida que você está sentindo fraco para orar, talvez fraco no sentido de resistir ao pecado, de renunciar ao pecado, de vencer uma tentação, ou talvez você se sinta assim fragilizado, muito fragilizado por conta de uma luta, de uma dificuldade que tem suprimido a sua esperança, que tem roubado a sua fé, que tem frustrado você. Hoje nós podemos orar porque o Senhor nos ensina a declarar, a clamar. Eu chamo de clamor, porque clamor é uma oração intensa. A gente não fala assim, venha o teu reino, Senhor. Tanto faz que ele venha, não. O clamor diz, Senhor, venha o teu reino. Eu preciso que o teu reino venha. Eu preciso o teu domínio sobre a minha vida. Senhor, eu preciso o teu governo sobre mim. Governa esse aspecto específico da minha vida que eu estou tendo dificuldade, Senhor, para administrar. E o reino de Deus vem quando você clama. O reino de Deus vem. A palavra de Deus diz, né? Em Mateus 5, quando Jesus, ele foi ensinar sobre os princípios do reino, sobre as bem-aventuranças, ali tem promessas e requisitos, tem deveres e tem privilégios, né? Nas bem-aventuranças que o Senhor fala, o Senhor ensina. A primeira bem-aventurança que Jesus fala, bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. O que quer dizer, queridos, pobres de espírito? Pobres de espírito é quando eu e você entendemos que nós não podemos viver sem a presença do Espírito Santo. Quando nós entendemos que vida cristã é mais do que uma vida de frequência aos cultos, é mais do que uma vida de atividade, é uma vida de relacionamento com Deus, é uma vida de comunhão com o Espírito Santo, é uma vida de entrega. Aleluia. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que dependem do Senhor, aqueles que aprenderam que não podem caminhar sozinho, porque sozinho a bênção do Senhor não vai acontecer, porque sozinho eles não vão alcançar a vitória. Nós entendemos isso, por isso nós estamos aqui nessa noite, amém? Bem-aventurados, a Bíblia diz, são felizes, são prósperos, são abençoados, porque o reino dos céus é deles. Bem-aventurados pobres de espírito. Amém? Bem-aventurados humildes, em outras versões, aqueles que se despojam daquilo que são, aqueles que se despojam de todo orgulho, de toda soberba, aqueles que se quebrantam diante do Senhor, aqueles que têm um coração quebrantado e contrito, aqueles que dizem, Senhor, eu preciso de Ti. Hoje nós podemos dizer, nós podemos clamar, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Senhor, não deixa, Senhor, que nada me roube do Senhor, porque foi o Senhor quem me comprou com o Teu sangue, foi o Senhor que me transportou das trevas, do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, se há um reino de Deus, se há um reino divino, e esse reino é real, esse reino não é uma utopia, não é uma ilusão, esse reino é real, e você, nós temos experimentado da bonança, da alegria, da vitória desse reino, aleluia. Nós temos experimentado a realidade desse reino espiritual. Se há um reino espiritual que promove redenção, que promove vida, que promove cura, que promove
libertação, há um reino também, um reino das trevas, um reino satânico, um reino maligno que está em oposição a esse reino divino. E nós ouvimos a palavra do Senhor, nós lemos, entendemos em vários trechos que esse reino satânico, esse reino maligno, ele existe. Se há um reino, se há um governo, se há um domínio, isso supõe que há uma guerra, há uma oposição que acontece com relação a esse reino. Nós vemos que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, e nós somos orientados pelo Senhor, né, a nos revestirmos da armadura de Deus, a nos fortalecer no poder de Deus, para que possamos vencer este reino, neste reino, para que o reino de Deus vença na nossa vida. Ele já foi implantado em nós através do Espírito Santo, ele já foi implantado em você no dia em que você se entregou para o Senhor, no dia em que você rendeu a sua vida ao Senhor, mas nós precisamos lutar, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau, amém? Para que possamos vencer os ataques do inimigo, para que verdadeiramente os valores distorcidos, contrários e tão que tendem a nos corromper, que tendem a nos afastar do Senhor, que tendem a esfriar a nossa fé, eles realmente não nos vençam, mas possamos vencer esses valores, vencer essa cultura dominante que inverte aquilo que é verdade e transforma em mentira, vencer todo esse processo degradante, esse processo que tem corrompido tantas pessoas, que tem corrompido a vida até mesmo de muitos irmãos, em cujas vidas o Senhor já implantou o seu reino, mas por descuido, por não entenderem que o reino de Deus é ganho à força, por não entenderem que é preciso determinação, que é preciso diligência, que é preciso fazer escolhas, que é preciso sim fazer renúncias para permanecermos no reino onde Deus já nos colocou, porque Ele já nos transportou. Sabe o que é transportar? É tirar de um lugar e colocar em outro, é tirar de um lugar, é tirar de uma posição e colocar em outra, e isso que Jesus fez com você. Eu e você sabemos onde estávamos. Nós estávamos no charco de lodo, irmãos. Nós estávamos num tremendal de lama. Nós estávamos amarrados pelos nossos pecados, mortos nas nossas ofensas. Quantos podem dar glória a Deus? Porque não foi com coisas corruptíveis como a prata e nem o ouro que eu e você fomos comprados, fomos resgatados, não, mas foi com precioso sangue. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aleluia, em quem nós temos a redenção. Amém? É uma transferência, ao mesmo tempo, é um acréscimo da autoridade do Espírito. A autoridade do reino está sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque Ele nos libertou do domínio do tirano, do domínio maligno, e nos colocou debaixo do domínio de Deus, do domínio do Espírito Santo. E nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos permanecer. Olha para o seu irmão e diga: permaneça. Permaneça, meu irmão. Permaneça, nunca pare de lutar, não abaixe as suas armas, lute, seja valente, porque o valente, ele já amarrou aquele que estava prendendo a nossa vida. Nós lemos aqui hoje que na cruz, Jesus despojou o quê? Ele despojou os principados e potestades, ele os expôs publicamente e deles triunfou. Ele triunfou sobre eles, ele triunfou sobre os principados e potestades. Sabe o que eu leio na palavra de Deus? Que Jesus, quando Ele foi crucificado, quando Ele ressuscitou, Ele foi lá e Ele tirou toda a força que o inimigo tinha de me manter e manter você debaixo do reino das trevas, debaixo do domínio dele, amém? E eu creio que você sabe do que eu estou falando. Eu creio que você que está aqui como eu, sabe o que você vivia e sabe o que você está vivendo hoje. Você sabe quem você era e você sabe quem você é hoje. E hoje você e eu somos novas criaturas, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e
estamos destinados a uma vitória que nós não fizemos nada para merecer, mas Ele fez tudo por nós. Ele conquistou essa vitória ao verter o seu sangue naquela cruz, para compartilhar dessa vitória, para compartilhar dessa glória, para compartilhar dessa autoridade. E se eu não estou percebendo, e se eu não estou reconhecendo essa autoridade de Deus na minha vida, alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa precisa voltar, alguma coisa precisa ser consertada na minha vida, porque o Senhor, Ele me confere poder, Ele me confere autoridade. E meus irmãos, quanto mais nós oramos, quanto nós dizemos: Senhor, vem o Teu reino, Senhor, o meu trabalho, Senhor, reina no meu trabalho, reina, Senhor, na minha forma de servir, Senhor, reina, Senhor, sobre aquilo que eu faço para Ti, reina, Senhor, na minha casa, reina nos meus relacionamentos, Senhor, porque eu confesso que nem sempre eu sei perdoar, nem sempre, Senhor, eu consigo amar a quem me fere. Mas quando eu digo: Senhor, reina, é o Teu reino em mim que me faz frutificar, é o Teu reino em mim que me faz amar, é o Teu reino em mim que me faz ser o que por natureza eu não consigo ser. Mas eu e você estamos aqui hoje debaixo da autoridade do Espírito Santo, e nós podemos, queridos, nós podemos sim, amém, nós podemos clamar ao Senhor e dizer: vem o Teu reino, Senhor. Hoje eu reconheço que há áreas da minha vida que não estão debaixo do Teu domínio, que não estão debaixo do Teu governo, que não estão centrados na Tua vontade como eu preciso que esteja. Venha o Teu reino sobre mim, Senhor. Venha o Teu reino sobre a minha vida. Você pode orar no seu lugar, você pode fazer desse culto um lugar de adoração, você pode fazer desse culto um lugar de comunhão, amém? Você pode orar no seu lugar e dizer: Senhor, venha o Teu reino. Querido, sem o reino de Deus nós somos vazios. Sem o reino de Deus a nossa vida fica seca, fica vazia. Nós nos perdemos. E queridos, nós precisamos ser muito realistas. Muitas vezes nós estamos perdendo de vista a essência desse reino. Mas eu estou aqui em nome de Jesus para dizer: em nome de Jesus, não perca a essência do reino. Não perca o propósito do reino. Não deixa que nada e ninguém roube o seu coração, porque o teu coração é o altar desse reino. Você pode declarar: Senhor, o altar sou eu. Você pode declarar no teu lugar: Senhor, o altar sou eu. Eu quero convidar você a levantar a sua mão e ser ativo na sua fé. Eu quero convidar você a levantar a sua mão, Senhor, e exercer a sua fé e dizer: Senhor, esse altar é a minha vida. Esse altar sou eu, Senhor. Esse altar é Teu e esse altar sou eu. Esse altar é a minha vida. Eu te entrego, Senhor. Reina, Senhor, reina. Reina, Senhor. Vem se expandir, porque o Senhor já fez tudo o que tinha que fazer. Agora eu só preciso permanecer. Eu preciso permitir que esse reino se expanda na minha vida, que esse reino cresça em mim, que o Teu governo cresça, que o Teu governo cresça, Senhor, a ponto das pessoas e todo o meu ambiente ser diretamente afetado e contagiado pela expansão do Teu reino na minha vida. E eu não sei o quanto nós, como igreja, como os filhos, como servos, temos provocado essa mudança no nosso ambiente. Eu não posso avaliar isso acerca da tua vida, mas eu posso avaliar acerca da minha. E o Espírito Santo está nos levando hoje a uma autoavaliação. O Espírito Santo hoje está nos levando a reconhecer que há áreas da nossa vida que precisa desse reino entrar, precisa que esse governo exerça a autoridade que Ele veio exercer sobre nós. Glória a Deus. O reino de Deus, queridos, a palavra de Deus fala que Ele ganha força. Isso quer dizer o quê? Mas Jesus já ganhou para mim. Sim, Ele ganhou para você. Mas você precisa perseverar, ser determinado, ser corajoso, ser valente, ser guerreiro. Lutar. Porque não é contra a carne e contra o sangue que nós temos que lutar, mas contra os principados, as potestades. Mas como, irmã? Eu sou tão pequenininha, minha fé é tão pequena. Mas você é filho do Rei. Você é filho do Rei, você é herdeiro de Deus, é co-herdeiro de Cristo, amém? Aliás, é co-herdeiro de Cristo, é herdeiro de Deus, amém? Você é valente, irmão, porque o valente habita na tua vida. Não há por que retroceder. Quem pôs a mão no arado não pode voltar atrás. Não é digno do reino de Deus. Levante a sua mão, glória a Deus, e diga: eu vou avançar, eu vou vencer.
Eu vou avançar, eu vou vencer. O reino de Deus está em mim. O reino de Deus está ativo na minha vida. Eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou avançar, porque quando o reino de Deus vem sobre mim, eu venço, meu irmão. Diga, eu venço. Eu venço a carne. Eu venço o mundo. Eu venço o diabo. Eu venço a mim mesma. Eu venço o meu egoísmo. Eu venço o meu orgulho. Oh, aleluia! O reino de Deus me faz vencer a mim mesma. Não há domínio maior sobre a minha vida e sobre a tua vida quando você se submete ao reino. Aleluia! Oh, aleluia! O reino de Deus está aqui, querido. O reino de Deus está aqui. Você pode se prostrar em adoração, aleluia, e dizer: Senhor, reina sobre mim. Reina, Senhor. Irmãos, eu creio que esse é o tempo da igreja, não apenas dizer essa oração. Esse é o tempo da igreja clamar essa frase, clamar esse pedido. Esse é o tempo da igreja se quebrantar e reconhecer: Senhor, tem algumas áreas da minha vida que ainda não estão sobre o teu governo, mas eu me quebranto, me humilho debaixo da tua potente mão, porque eu quero o teu reino e o teu reino completo sobre mim. Venha o teu reino completo sobre mim, para que eu seja frutífero, Senhor, para que eu dê frutos para o Senhor, para que eu não viva uma vida pela metade, Senhor, mas que eu viva a essência desse reino. Oh, querido, se você tem se sentido roubado, como às vezes muitos se sentem roubados, muitos são roubados no seu coração, muitos são roubados das suas prioridades, muitos são roubados dos seus afetos, acerca daquilo é a que deve dedicar a sua vida, nas suas devoções. Nós estamos aqui para dizer: Senhor, eu me reconheço, mas Deus, não deixa que nada me roube da tua presença, que nada roube de mim o privilégio de viver a plenitude desse reino. Porque o reino de Deus, querido, não é comida e nem bebida. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Oh, quanto nós precisamos desse reino. O quanto nós precisamos desse reino. O quanto eu preciso viver a plenitude desse reino. O quanto eu preciso me envolver com a presença desse rei que reina. Oh, para desfrutar, meus irmãos, das promessas que Ele tem, porque as promessas do reino, elas são para esse presente, elas são para esse futuro, elas são para um futuro, elas são também para o presente. E nós vimos na palavra de Deus, o Senhor falando de várias formas sobre essas promessas, e nós lemos que em Apocalipse, o Senhor, ao mandar João escrever para aquelas igrejas, o que estava acontecendo ali é que algumas igrejas estavam perdendo a essência do reino. Elas estavam perdendo o propósito. Amém? Diga: Deus, eu não vou perder o propósito. Declare, se aproxime dEle. Deus, eu não vou perder o propósito. Eu não vou perder a essência. Eu não vou deixar que nada e ninguém roube a primazia do Senhor no meu coração. Eu sou teu. Você pode declarar no seu lugar: eu sou de Deus. Eu pertenço a Ele. Que gente há que tenha Deus tão chegados como o Senhor nosso Deus? Que gente há? Essa gente está aqui, eu estou vendo ela diante de mim. Eu pertenço a esse povo, a essa gente. Pertencemos ao reino, somos o povo que o Senhor conquistou. E quando o Senhor escreve então as cartas à igreja da Ásia, algumas daquelas igrejas, os nossos irmãos ali, estavam se afastando do propósito do reino. Então Jesus diz: João, escreve, porque eu amo aquele povo que está lá. Estou parafraseando. Porque eu amo aquela igreja que está se perdendo, aquela igreja que se afasta do amor, aquela igreja que se afasta da santidade, aquela igreja que diz que tem nome que vive e está morta. Eu amo aquela igreja. Escreve para ela, João. Alguém disse que o livro de Apocalipse é o livro que mais tem a palavra vitória. Vitória, vencedor ao que vencer. Vitória, vencedor ao que vencer. Vitória, vencedor ao que vencer. Então Apocalipse é escrito para mim e para você, porque nós somos destinados à vitória. Nós somos destinados e chamados a vencer essa batalha, porque essa vitória já foi conquistada para mim e para você. O que nós precisamos fazer? Permanecer.
Então Jesus manda escrever essas cartas, mas a uma igreja. E é que me chama a atenção, que é a igreja de Filadélfia. Jesus diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Vai permanecer. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a gente vê, irmãos, que em outras cartas Jesus ele traz uma repreensão e um convite ao arrependimento. Mas para essa igreja, Jesus só traz reconhecimento e aprovação. E eu fico perguntando, que tipo de crente tinha lá em Filadélfia? E eu creio que eram crentes que clamavam constantemente, que ansiavam pelo reino, que entendiam que precisavam permanecer, que não abriam mão de viver todas as promessas desse reino, que entendiam que Deus havia plantado neles a eternidade e eles estavam caminhando para viver o desfecho dessa história que já está escrita para mim e para você, amém? Então, para essa igreja, Jesus diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. O Senhor tem colocado portas abertas diante de nós. E eu não estou querendo dizer com isso, eu não estou me referindo à nossa igreja como sendo um paralelo à igreja de Filadélfia. Eu estou dizendo que Deus quer que a nossa igreja seja como a igreja de Filadélfia. Você concorda comigo? Amém? Para que a nossa igreja seja o retrato de uma igreja como a igreja de Filadélfia, a quem Deus vai dizer: eu tenho posto diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechar. Quantos querem ouvir essa palavra de Jesus hoje? Quantos querem ouvir essa palavra de Jesus acerca da sua própria vida hoje? Ei, eu tenho posto diante de você uma porta aberta. A porta da salvação está aberta hoje. E se você não tem esse reino na tua vida, que é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo, hoje é o dia de você entrar por essa porta. Hoje é o dia de você se arrepender, porque é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus, e o reino de Deus está sendo oferecido para você. Amém? Se você já tem o Senhor Jesus como Rei e dono da sua vida, a porta continua aberta e ninguém pode fechar. A porta da oportunidade de crescer, de frutificar. A porta da oportunidade de se arrepender, de voltar atrás, de se consertar, de ser restaurado, de ser liberto, de ser curado, de vencer você mesmo. A porta está aberta e eu e você podemos entrar e ser livres para caminhar em santidade, em obediência diante do Senhor e desfrutar de todas as promessas inerentes ao reino, a um reino de justiça, a um reino de paz, que subsiste para todo sempre, que não terá fim, cujo rei, cujo governante olhou para mim e para você e continua nos convidando a fazer parte dele, a entrar nesse reino e a viver a vida
a vida que Ele oferece para nós. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça o nosso coração, que Deus nos abra os olhos, nos dê visão, para que possamos a cada dia mais, meus irmãos, cada dia mais, estarmos nos voltando para o Senhor, que sejamos cristãos comprometidos com o reino, comprometidos com a vontade de Deus, ainda que algumas vezes a nossa vida, algumas situações tragam tantas dificuldades, que nós possamos declarar: Senhor, eu não abro mão da minha fé, Senhor, eu não abro mão da alegria da salvação. Algumas vezes nós vamos ser levados a dizer: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não retires de mim, Senhor, a tua presença, e torna a dar-me a alegria da salvação. E o reino vem, aleluia, a alegria vem, o poder vem e a autoridade vem, porque a autoridade de Deus, ela vem sobre aquele sobre cuja vida Deus governa. Quanto maior o governo de Deus, mais autoridade. Quanto maior o governo de Deus, mais liberdade. Quanto maior o governo de Deus, mais alegria. Quanto maior o governo de Deus, mais vitória, mais glória, mais presença. Amém? Você pode dizer amém? Então segura na mão de um irmão do teu lado. Segura na mão do irmão que está do teu lado. Amém. Diga para ele, declare para ele: viva o reino de Deus. Diga para ele: seja intenso. Mergulhe. Mergulhe nas águas do Espírito Santo nessa noite. Mergulhe em Deus nesse lugar, mergulhe em Deus essa noite. Mergulhe em Deus hoje, mergulhe nas águas do Senhor. Seja curado, seja liberto, viva o reino. Entenda, meu irmão, que esse reino está sobre todo o reino. Todo e qualquer reino. Não existe reino maligno, não existe força maligna, não existe força satânica que possa te parar. Não existe força satânica que possa te impedir de chegar. Não existe impedimento para você. Viva o reino de Deus. Seja alcançado por esse reino nessa noite. Diga: Senhor, reina na minha vida. Aumenta o nível desse reino na minha vida. Senhor, hoje eu te peço, Deus, aumenta o reino, o nível desse reino em mim. Amém? Eu tenho certeza que você que está fazendo essa oração hoje, vai ver não somente a sua vida transformada, como o ambiente à sua volta vai começar a sofrer, entre aspas, a experimentar transformação, milagres, porque o reino de Deus está se expandindo em nós. Levante as suas mãos e diga: pode crescer o teu reino, Senhor. Aumenta o teu reino, Senhor. Aumenta o teu reino na minha vida, Senhor. Aumenta o teu reino na minha família. Aumenta o teu reino na minha igreja. Aumenta o teu reino, Senhor. Vai orando aí, irmão. Vai declarando aí. Vai retornando para o Senhor em oração e em adoração. E deixa o reino de Deus crescer em você. Amém?